A quebra do Pan-Americano foi uma coisa muito interessante, mas o mais interessante é como que o Silvio Santos conseguiu salvar as empresas dele que ele tinha dado em garantia. Então, vamos lá, no começo começaram a exagerar, falando que era quase uma EN, que o SBT tinha sido dado como garantia e podia quebrar. Olha só, a SBT pode chegar a falir após o Silvio Santos usar a emissora como garantia. Uma coisa que não tem nada a ver, só porque foi dado em garantia pode quebrar. Então a mídia fez uma péssima cobertura do evento. Sem dívidas, Silvio Santos vende o Banco Pan-Americano e salva o SBT. Quer dizer, de uma hora para outra, o milagre é feito. Então, a mídia estimula a gente a pensar que o trem não tem salvação e depois apresenta uma salvação como milagrosa. Não é assim. Como que é feito? Bom, vamos lá. O Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito diz que o Fundo Garantidor de Crédito pode salvar se a instituição se encontrar num estado de insolvência reconhecida pelo Banco Central. Eu não sei se foi esse o caso, mas seria fácil de reconhecer, porque estava insolvente mesmo. Ou então, ocorrência de situações especiais, eu acredito que tem enquadrado aqui, tá? Mediante prévio entendimento entre o Banco Central e o Fundo Garantidor de Crédito. Então, havia as condições aparentemente legais para que o salvamento fosse feito. Mas olha só que engraçado, a Receita deve cobrar 1 bilhão de Silvio Santos. Mas por que a Receita cobraria 1 bilhão de Silvio Santos? Vamos lá. Tem um cara criticando essa notícia. Lamentável o entendimento da Folha. Um periódico conceituado como esse não deveria publicar tamanha besteira. Acredito que a Folha tem em seu staff pessoas mais capacitadas para divulgar informações acerca de questões envolvendo tributos. Concordo plenamente com ele. Mas qual que é a explicação da Folha? Uma possível dívida de Silvio com a Receita Federal, segundo o entendimento de alguns tributaristas, o empresário poderia ser obrigado a pagar até 1 bilhão para o fisco por causa da maneira como o Pan-Americano foi salvo. Mas qual foi a maneira com que ele foi salvo? Nesse caso, seria computado como lucro operacional sobre o qual são aplicados imposto de renda, 25%, e contribuição social sobre o lucro líquido, 9%. Isso aí é 34%, dá 1,14 bilhão. Bom, isso aqui seria, teoricamente, um lucro que o Pan-Americano teve, não o Silvio Santos. Como que o Silvio Santos pode pagar um tributo que uma outra instituição teve, uma pessoa jurídica teve o lucro, a pessoa física vai pagar o tributo? Então é um trem totalmente descabido, uma coisa que sem pé, sem cabeça. A pessoa que fez isso, eu não sei onde estava com a cabeça. Agora, mas tem a explicação. Qual que é a explicação? 2 executivos que participaram da negociação de Silvio Santos com o Fundo Garantidor de Crédito dizem, com um certo tom de deboche, aqui que está o segredo, gente, que esperava que o advogado do apresentador notasse a questão tributária, embutido na proposta do fundo. Mas ele não percebeu, segundo eles. Então, o advogado do apresentador ajudou ele muito bem a escapar de um rolo. E o pessoal está com raiva desse advogado, querendo falar que esse advogado é burro. Se o cara fosse burro, gente, eles não estavam falando nada, porque eles teriam passado o apresentador para trás. Então, esse ar de deboche, eles estão tentando uma vingança. E a prova dessa vingança vem aqui, ó, Silvio Santos agora enfrenta bancos. Então, o mercado financeiro está querendo se vingar de quem os passou para trás. É difícil passar o mercado financeiro para trás, mas dessa vez o Silvio Santos conseguiu. Então, vamos lá. Fontes ligadas ao empresários afirmam que muita gente quer puxar para baixo o valor dos ativos do grupo, especialmente do Baú. A empresa varejista está à venda e estaria negociando com as Casas Bahias o grupo mexicano Electra. Então, tudo pode acontecer, gente. O pessoal planta notícias nos jornais e os jornalistas comem, porque eles não entendem, não procuram entender e não procuram saber o que está acontecendo. Pode ser até mesmo que o Silvio Santos esteja se passando por vítima para não tomar muito cacete por ter passado os outros para trás. Falou, moçada?